Olá, você está no canal Estante de Luz e vamos ao podcast de hoje. Sabe quando a gente pensa em algo com muita força ou sente um desejo muito profundo? Já ocorreu pensar que isso pode, criar ondas que a gente nem percebe? E que uma prece, aquele pedido que vem lá do fundo, talvez acione coisas complexas por trás dos panos da vida? Exato, é bem por aí. É nesse universo que a gente vai mergulhar hoje. Estamos com trechos aqui de Entre a Terra e o Céu, que é psicografado pelo Chico Xavier, atribuído ao espírito André Luiz. E a ideia é seguir essa história para entender melhor essas conexões. Isso mesmo. E o nosso papo aqui não é só resumir o livro, É cavar fundo nas ideias que ele traz sobre como o mundo espiritual e o nosso aqui se misturam. Vamos falar de causa e efeito, desses laços, entre quem está aqui e quem já foi. Usando a história como guia, o livro até descreve uma cidade espiritual e personagens como o ministro Clarencio, que vai meio que nos guiar nessa exploração toda. Perfeito! Então nosso objetivo é desvendar um pouco desses mecanismos espirituais que a fonte descreve. Como funciona uma prece nesse contexto? Quais os desafios da reencarnação? E esses laços que às vezes são tão cheios de conflito, como eles unem as almas pelo tempo? Bora lá então? Vamos começar pela prece. Tem uma frase do ministro Clarencio que me chamou a atenção. Todo desejo é um manancial de poder. Isso quer dizer que orar é mais que pedir, é tipo uma ação com energia mesmo. Precisamente. A visão que a obra traz é que a prece tem sim uma vibração, uma frequência e um potencial, como eles dizem. E esse pedido é captado por inteligências espirituais que conseguem sintonizar com ele. Depende muito da natureza da prece, sabe? Se é algo mais banal ou mais profundo, mais nobre. Entendi. E a resposta pode vir de vários níveis, ser mais rápida, mais demorada, tudo de acordo com a elevação moral de quem atende. Quanto mais evoluído o espírito, maior a capacidade dele de agir em nome de um plano maior, sabe? Como um representante da vontade divina, digamos assim. E aí tem aquele conceito que você mencionou antes, o da oração refratada. Achei isso fascinante. O que seria isso? A prece desvia? Se perde? Então, a fonte diz que não se perde. E é justamente isso que dá o pontapé inicial na trama principal do livro. Tem uma jovem, a Evelina, que já está reencarnada há 15 anos, mas tem ligação com a equipe do Clarencio, Sim. Ela faz uma prece super comovente, buscando a mãe que já faleceu. A força dessa prece é tão grande que, como o livro diz, superou as linhas vibratórias comuns. Só que ela foi refratada. Mas por quê? Porque a mãe, o espírito da mãe, não estava em condições de ouvir, de receber aquela vibração. Mas aí que está o ponto. A energia não se perdeu. Pela força que tinha, ela meio que buscou outra sintonia, entende? Como um sinal procurando uma antena compatível. E acabou chegando na equipe do Clarencio. Nossa! A ideia central é essa. A intenção e a energia da prece têm vida própria e procuram ressonância. Que incrível isso! É como se a força do pedido garantisse que ele ache um caminho mesmo que não seja o original. E isso nos leva pra Terra, Pro Rio de Janeiro, onde o Clarencio e a equipe vão ver o que tá rolando com a Evelina. O que eles acham lá? Eles chegam lá e encontram Evelina morando com o pai, Amaro, e a madrasta, Zulmira. Descobrem que a Evelina tem laços antigos de amor com eles e tá ali com a missão de ajudar. Só que o clima tá pesado. A Zulmira tá muito doente e a causa, segundo a descrição, é uma obstinada perseguição espiritual. E quem tá perseguindo é a Odila, a primeira esposa do Amaro, que já morreu. Nossa, que situação! E a cena que narram é forte, viu? A Odila, em espírito, tá ali grudada na Zulmira, dominando ela magneticamente. O livro fala de fios cinzentos ligando as duas, focados no centro coronário da Zulmira, num clima de ódio puro. A Odila gritando: "Assassina, mataste meu filhinho, morrerás também." Pesado. Caramba, que desespero. Dá pra imaginar a reação da equipe como a do Hilário, de querer tirar a Odila na marra,
Mas o Clarencio não deixa, diz que a violência não ajuda. Qual a lógica disso? Não era só afastar o espírito obsessor? Então, o Clarencio explica que não é tão simples assim. A Odila e a Zumira estão ligadas por uma teia magnética muito forte. Tentar separar as duas à força, de repente, seria como, sei lá, cortar um fio de alta tensão sem cuidado. Ah, entendi. Poderia causar um dano enorme na Zumira, cujo corpo físico já estava super fraco, comparado a uma lâmpada de fraca receptividade. Uma intervenção mais bruta poderia levar à paralisia ou até à morte física dela. Nossa Senhora. Por isso, a solução, segundo ele, não é a força bruta. É algo mais sutil. Atuar nos pensamentos da Odila, tentar deslocar o centro mental dela. É quase como uma terapia espiritual, sabe? Como assim? Em vez de bater de frente com ódio, tentar redirecionar a mente dela para outras lembranças, outros focos, para enfraquecer aquela fixação na vingança. Mas isso exige preparo, delicadeza, não é uma doutrinação direta que poderia causar um choque ainda pior nas duas. Faz sentido. É uma abordagem que exige muito cuidado e conhecimento dessas energias, né? Mas essa raiva toda da Odila deve ter uma raiz profunda. O livro volta no tempo para explicar isso, né? Tá ligado à morte do filho dela, o Júlio. Exatamente. A narrativa nos leva ao passado para mostrar a origem de tudo. A Zumira, como madrasta, tinha muito ciúme do jeito que o Amaro tratava o menino, o Júlio. Sei. Ela chegou a ter pensamentos ruins, desejando que acontecesse alguma coisa com ele. Aí, num dia na praia, ela deixou o menino ir para a água sozinho e quando viu uma onda levando ele, dominada por esses sinistros pensamentos, ela hesitou, não agiu para salvar. Meu Deus. E o menino morreu afogado. O remorso, a culpa, isso tudo corroeu as defesas energéticas da Zumira. Foi essa brecha que permitiu que a Odila, tomada pela dor e pelo desejo de vingança, se conectasse e começasse a obsessão. Que trágico, pensamentos e sentimentos ruins tendo consequências tão diretas. Mas o livro fala sobre a culpa da Zumira. Perante a tal lei divina que eles descrevem, ela é culpada pela morte, como se tivesse cometido um crime. É interessante a resposta do Clarencio. Ele diz, não, no sentido real da lei, porque não houve uma ação física dela para matar. Mas ele logo emenda falando da enorme responsabilidade que a gente tem pelos nossos pensamentos e intenções. Ele fala, nossas intenções são atenuantes ou agravantes. E depois solta uma frase forte. A forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Uau! Ou seja, mesmo sem o ato físico, a intenção ruim, o pensamento negativo, criaram um débito moral para ela. E, o principal, deixaram ela vulnerável para Odila. Isso mostra muito sobre o poder e a responsabilidade da nossa mente, né? Totalmente. Essa ligação mente, energia, destino nos leva para outro ponto-chave do livro, o perispírito. O corpo espiritual, que seria o molde do corpo físico. Tem uma parte que eles vão à praia e falam que o oceano é um lugar de tratamento espiritual. Sim, essa parte é ótima. E serve de gancho para o Clarencio explicar sobre os centros de força. São como vórtices de energia vital no perispírito que se ligam ao corpo físico e à mente. Ah, os chakras, né? Ou algo parecido. É, a ideia é similar. A fonte detalha 7 principais, mas para nossa história alguns são chave. O centro coronário, lá no alto da cabeça, nossa conexão com o mais alto, a consciência. O centro laríngeo, ligado à garganta, comunicação, que vai ser importante para o Júlio. E o centro cardíaco, que cuida das emoções, do equilíbrio geral. E os outros? Ésico, das energias criadoras. Todos ligados, influenciando nossa saúde. E essa conexão entre esses centros de energia e a saúde física é onde a coisa fica bem interessante, né? Como que o livro mostra isso no caso do menino, do Júlio? Mostra de forma bem direta. Quando a equipe reencontra o Júlio no plano espiritual, ele tem uma lesão na garganta, no perispírito dele. O Clarencio explica que isso é reflexo de um desequilíbrio antigo no centro laríngeo dele, causado por alguma ação do passado que foi contra as leis morais, digamos assim. E essa desarmonia vai acompanhá-lo na próxima reencarnação. Como assim? Vai deixá-lo mais propenso a ter problemas na garganta física, uma fragilidade ali. E o sofrimento nessa área, segundo a fonte,
seria o jeito de forçá-lo a retificar o tônus vibratório daquele centro, a reajustar a energia e promover a cura espiritual. Entendi. O corpo físico refletindo desequilíbrios espirituais. Exato. E o livro ainda fala da plasticidade do perispírito, né? Como ele pode mudar de aparência com a emoção, com a lembrança. Acontece com Leonardo e Antonina, quando eles revivem cenas do passado. A forma espiritual deles muda na hora. Fascinante. Uma visão bem integrada de saúde, ligada à nossa história espiritual e ao estado mental e emocional. E isso tudo desemboca na reencarnação, né? Como um jeito de aprender e se ajustar. A visita ao Lar da Bênção, aquela colônia para as crianças que desencarnaram, ilustra isso. Perfeitamente. Lá no Lar da Bênção, o Clarencio reforça muito a ideia da lei de causa e efeito. Diz que ninguém pode trair-lhe os princípios. É invariável. E ele comenta também que a genética, a hereditariedade física, tem limite. O que guia mesmo a formação do corpo novo é a afinidade magnética e o que o espírito precisa aprender. Basicamente, somos herdeiros de nós mesmos. É aí que a gente entende a teia complexa de vidas passadas que liga todo mundo ali. Ah, sim. Essa parte é um emaranhado. É complexo. A fonte revela um monte de ligações anteriores. Sem a gente precisar decorar quem foi quem, qual é a ideia principal por trás dessas vidas passadas todas? Para que tudo isso? A ideia principal é reconciliação e reajuste. Basicamente, todos os personagens principais, Mário, Antonina, Leonardo, Amaro, Zulmira e o espírito do Júlio, estão amarrados por dívidas e afetos de outras vidas. Coisas como traição, crime passional, ódio profundo. Entendi. Por exemplo, o Mário e a Antonina têm uma história complicada com Leonardo. O Amaro e a Zulmira estão ligados ao Júlio por tragédias anteriores. O ponto é, essas relações cheias de conflito precisam ser curadas, transformadas. E a reencarnação seria a ferramenta para isso? Exato. Segundo a obra, a reencarnação dá o palco para que antigos inimigos se reencontrem em papéis diferentes, tipo pais e filhos, e tenham a chance de trocar o ódio pelo amor, a vingança pelo perdão, o egoísmo pela ajuda mútua. É uma chance de consertar as coisas. Uma oportunidade, então, de reescrever essas histórias difíceis com amor e aprendizado. Mas na prática, como isso acontece? Principalmente num caso extremo como o da Odila, com aquela obsessão toda. Aí entra a irmã Clara, né? Qual é o papel dela? O papel da Clara é fundamental e mostra outro ponto-chave do livro, a força do sentimento puro, do amor sublimado. O Clarencio é super sábio, tem poder magnético, mas ele mesmo admite que, para tocar o coração endurecido da Odila, precisa de algo a mais, um amor compassivo que ele não tem na mesma intensidade. E a Clara tem. Exato. A Clara tem essa qualidade. E a abordagem dela com a Odila não é de confronto, é de empatia total. Ela se faz visível para a Odila, conversa com ela falando de fraternidade, pede para a Odila se colocar no lugar da Zulmira e do Amaro, e o principal, ela toca no amor de mãe que a Odila sente pelo Júlio. Mostra que a paz dela, Odila, é crucial para ajudar o filho. Ah, que bonito isso! É uma intervenção que busca transformar pelo amor, sabe? Não pela força ou pela lógica fria. O poder transformador do sentimento. E a gente vê algo parecido na história do Mário Silva, o enfermeiro, com a questão do perdão, não é? Sim, a jornada do Mário é outro exemplo forte disso. Ele carregava um peso enorme do passado, se sentindo traído por pessoas que hoje são o Amaro e a Zulmira. Aí, numa conversa sobre perdão, num culto na casa da Antonina, ele ouve aquilo: o perdão é vitória da luz. E aquilo mexe com ele. Mais tarde, surge a situação. A Zulmira precisa de sangue para sobreviver. E o Mário vê ali a chance de colocar em prática o que ele entendeu. Ele oferece o próprio sangue para o casal que ele talvez ainda odiasse em outro contexto. Que gesto! Esse ato de doar, de perdoar na prática, quebra as barreiras do ressentimento e sela a reconciliação de verdade, especialmente com o Amaro. São momentos que mostram a teoria virando prática mesmo, a decisão de mudar, transformando tudo, e a crise da Zulmira, como ela se resolve no final, com toda aquela complicação com a Odila, a perda do filho. A resolução vem de vários lados.
sabe? A conversa amorosa da Clara já começa a amolecer a Odila. Ao mesmo tempo, acontece outra coisa. O segundo filho da Zulmira e do Amaro, que também se chamava Júlio, era o espírito que precisava voltar para aquele reajuste, ele desencarna a criança. Nossa, que dor de novo! É uma dor imensa, claro, mas acaba sendo um ponto de virada. Com a ajuda do Clarencio e da Odila, que já estava mais calma, a Zulmira consegue ter um reencontro espiritual com esse filho lá no Lar da Bênção. Ver o menino em paz, entendendo tudo, finalmente traz para Zulmira a aceitação, a serenidade que ela precisava. Quebra aquele ciclo de culpa que prendia ela. O livro até fala que a morte física do menino funcionou como um filtro, ajudando a limpar a lesão que ele tinha no perispírito. E todo esse conjunto de coisas abre o caminho para o reajuste final de todo mundo ali. Os espíritos do Júlio e do Leonardo finalmente conseguem renascer em paz nos lares certos para a reconciliação deles. Júlio com Amaro e Zulmira, Leonardo com Mário e Antonina. Que bom! Novos laços bons se formam, como a Evelina que se une ao Lucas, irmão da Antonina. E a Odila, ela se transforma pelo serviço, pelo amor altruísta, encontra paz e ainda ganha o direito de voltar para o lar como espírito protetor. Fecha um ciclo de dor e abre um de amor e ajuda. Né? E reforça aquela ideia que parece ser central no livro todo. Onde permanece o nosso amor, aí fulgura o céu que sonhamos. O trabalho para o bem e o amor na prática como chave para evoluir e ser feliz. Então, resumindo as ideias principais que a gente tirou dessa análise de Entre a Terra e o Céu, vimos que a prece não é só pedir, é uma força, uma energia que busca sintonia e acha a resposta, mesmo que por caminhos inesperados, né? Exploramos a reencarnação como um processo bem complexo de aprendizado e ajuste, onde laços de vidas passadas, de amor e ódio, buscam se resolver. Exato. Percebemos como nossos pensamentos e sentimentos influenciam nossa saúde toda, agindo naqueles centros de força do corpo espiritual. Sim, a responsabilidade é grande. E entendemos a obsessão como um desequilíbrio que nasce de dívidas morais e de sintonia negativa. E, talvez o mais forte, vimos o poder do perdão e do amor na prática, capazes de mudar destinos e curar feridas profundas da alma. Isso mesmo. A fonte deixa muito clara essa ideia de que está tudo interligado e que somos responsáveis uns pelos outros. Nossas escolhas, palavras e principalmente pensamentos e sentimentos criam uma realidade energética que afeta a gente e quem está perto, por bem ou por mal. Pois é. A vida, aqui e lá, é apresentada como essa escola contínua, sabe? Onde cada experiência ensina algo e a chance de consertar, de evoluir, está sempre aí. Principalmente quando a gente se esforça no bem e pratica o amor desinteressado. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Ao saber dessas dinâmicas todas que o livro descreve, a causa e efeito agindo pelo tempo, a responsabilidade que temos pelo que pensamos, a chance real de cura pelo perdão, pelo serviço, como isso pode mudar o jeito que a gente encara nossos desafios, nossos relacionamentos, nossas dores e alegrias do dia a dia? Boa pergunta. Fica aí a reflexão. Onde será que a gente está construindo o nosso céu particular aqui e agora? Com que tipo de material? Esse podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM. Os personagens deste podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira. E a edição de som é de Maurício Moreira. Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.